Já construí máquinas voadoras, como uma nave Starship da SpaceX controlada por rádio. Até um drone controlado por rodas de reação. Estação automação, mais recentemente, um drone controlado por propulsores a gás. Sempre recebo a sugestão de colocar a bateria embaixo do drone para baixar o centro de massa e deixá-lo mais estável, como um pêndulo. Mas será que isso realmente funciona? Para testar se um centro de massa baixo aumenta a estabilidade de um drone por efeito pêndulo, é preciso eliminar outras formas de estabilidade. Então aqui eu tenho um drone preso a um bastão, ou um bastão preso a um drone, e tenho duas baterias montadas bem embaixo do bastão, então ele tem um centro de massa realmente baixo. Agora, no próprio drone, não há nenhum tipo de estabilidade, como giroscópios ou acelerômetros, ele está apenas produzindo empuxo. Então isso deve eliminar tudo, exceto isso. Efeito pêndulo. Agora eu posso controlar o acelerador e os motores, mas não tenho controle direcional. Então vamos montar isso neste suporte e ver se realmente funciona. Agora estou montando isso em um leve ângulo, que provavelmente é o melhor cenário para ver se realmente volta ao nível. Então vamos recuar e fazer um teste. Beleza, primeiro teste do pêndulo do drone. Bati na cerca viva. Segundo teste do pêndulo do drone. Ai, essa foi uma pancada forte. Ok, o drone está aguentando bem. Vou repetir o teste mais algumas vezes, até que possamos chegar a uma conclusão sólida. Ou até o drone quebrar, obviamente. Mas, até agora, o efeito de pêndulo parece pequeno. Acho que cheguei a uma conclusão baseada nesses voos de teste. Vou analisar as filmagens em alta velocidade para vermos o que está acontecendo. Aqui está um vídeo em alta velocidade do drone enquanto ele voa, e parece estar mantendo um ângulo constante. Podemos sobrepor imagens do drone em diferentes pontos do voo e notar que elas parecem paralelas. Essa é uma parte pequena do voo, então talvez ele não tenha tido tempo de girar para a posição vertical. E se eu continuasse filmando, talvez ele acabasse se nivelando. Aqui está outra imagem do drone segurado como pêndulo para mostrar a escala de tempo. Fica claro que o drone deveria se nivelar antes de sair da cena, caso o efeito pêndulo existisse. Mas por que isso acontece? Vamos ver como funciona um pêndulo. Um pêndulo tem uma massa suspensa abaixo de um pivô e, ao ser deslocada, balança de volta ao centro. Agora, o pivô permanece fixo, e ao mover a massa para o lado, a força da gravidade fica deslocada em relação ao pivô. Isso gera torque, girando o pêndulo até a massa ficar sob o pivô. Para o drone oscilar como um pêndulo, a força da gravidade deve estar deslocada em relação ao pivô. A gravidade não puxa um ponto aleatório de um objeto, ela age no centro de massa, que é a mesma posição em que o objeto se equilibra. Mas onde está o ponto de apoio? Ao lançar um objeto para cima girando, vemos que ele gira em torno do centro, como acontece ao jogar um frisbee. Adicionar massa a um lado do objeto desloca o centro de massa para lá. Mas o que acontece quando ele é lançado no ar? Parece girar ao redor do novo centro de massa. E é aqui que surge o maior equívoco sobre a estabilidade dos drones. Parece lógico supor que o drone gira em torno do seu ponto de empuxo e que a massa cai como um pêndulo, mas na verdade o ponto de pivô e o centro de massa estão na mesma posição, portanto não há torque produzido e nem rotação. Se você tentar voar com um drone com o centro de massa muito baixo, tudo o que acontece é que a inércia rotacional do drone aumenta, o que significa que o controlador de voo terá que trabalhar mais para mantê-lo sob controle, e bem, ele provavelmente vai cair.
Por que as hélices não funcionam como um pivô em um pêndulo? Fica mais fácil ver isso ao mostrar o empuxo como uma força fixa atuando no drone. Ao inclinar, a linha de empuxo também se inclina. Assim, sem torque de correção, o empuxo apenas desloca o drone para o lado. Comparando com um pêndulo inclinado e considerando o pivô como força para cima, percebe-se que isso não é possível para as hélices montadas como estão. Além disso, se mostrarmos as forças da gravidade agindo sobre o drone e o pêndulo, fica claro que as forças que atuam sobre o drone estão equilibradas em relação ao pivô, portanto não há rotação, enquanto o pêndulo tem um desequilíbrio e tende a girar. Ao projetar drones ou máquinas voadoras, penso nelas como se estivessem em gravidade zero. Isso faz com que você ignore qualquer tipo de efeito de pêndulo e realmente foque nas forças produzidas ao redor do ponto de pivô ou do centro de massa. Então, para esta próxima parte do vídeo, vou passar por todos os meus projetos anteriores de máquinas voadoras e espero explicar a teoria de controle por trás deles. Começamos com um foguete com fã elétrico dotado, feito para simular o controle de um SpaceX Falcon 9. É um tubo grande com vetorização de empuxo na base para controle. Mas onde fica o centro de massa ideal? Se rotularmos o empuxo como uma força agindo na base do tubo e girarmos o vetor de empuxo para um lado, podemos ver que mover a massa para o topo cria um grande desvio do empuxo em relação ao centro de massa, proporcionando assim um torque de controle maior. Se o centro de massa fosse na base, a vetoração do empuxo seria inútil, pois não haveria desvio em relação a ele. Ter a vetoração do empuxo longe do centro de massa permite que o tubo tenha voo estacionário controlado. Até o motor queimar. O próximo exemplo é um modelo de Chinook com controle remoto. Este modelo não voa nada como um Chinook de verdade, pois tem hélices com empuxo vetorado no topo. É basicamente o oposto do exemplo anterior. Aqui está ele voando sem a fuselagem do Chinook. Os motores giram nesse ponto para direcionar o empuxo e controlar a aeronave. Onde seria o centro de massa ideal? Você estaria correto se sugerisse abaixar o centro de massa, pois isso permitirá um desvio máximo do empuxo. Não confunda com a falácia do pêndulo. Por fim, meu drone com propulsor a gás que construí recentemente. Como esse drone tem um empuxo fixo no centro, a linha de empuxo sempre passa diretamente pelo centro de massa e, portanto, não cria torque nem rotação. Por isso, optei por instalar a bateria no topo, o único local adequado. Se eu tivesse montado ela embaixo, não mudaria a estabilidade, pois continuaria alinhada com o empuxo. Isso simplesmente deslocaria o ponto de rotação um pouco para baixo. Portanto, a única maneira de controlar esta nave é usar os jatos de alta pressão nos braços para produzir uma força aplicada fora do centro de massa, fazendo com que a nave gire. Espero que este vídeo tenha esclarecido alguns equívocos sobre a estabilidade dos drones. Se quiser saber mais, montei um site com mais informações, como por exemplo, o que é estabilidade, o que é controle e se a aerodinâmica influencia essa falácia do pêndulo. Isso é tudo para este vídeo. Muito obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um like. Se você é novo no meu canal e quer ver outros projetos de voo malucos, clique em se inscrever aqui embaixo. Um enorme agradecimento a todos os meus apoiadores no Patreon, lá no patreon.com, por tornarem possíveis esse tipo de vídeo e projeto. Obrigado por assistir, até a próxima. No próximo vídeo, tchau!